Boa tarde a todos, bem-vindos. Meu nome é Luna, trabalho na Secretaria de Saúde de São José dos Pinhais. Estou aqui com o Dr. Gilberto, que fará a capacitação de hoje. Então, essa capacitação, ela faz parte de um cronograma de 7 meses com capacitações voltadas ao fortalecimento do cuidado à saúde materno-infantil na atenção primária. Então, esse programa de educação continuada faz parte do programa Cuida Mais Brasil, né, onde foi pactuado junto a todos os municípios da 2ª Regional de Saúde a participação e realização dessas capacitações. Essas capacitações, esse programa será executado, organizado por São José dos Pinhais, pelo município de Colombo e também em parceria com o consórcio, o Comesp. A presença de vocês hoje, ela é computada por meio do preenchimento da lista de presença, cujo link eu compartilhei no chat. Então, não precisa colocar o nome, o município da onde participa por meio do chat. Basta clicar e preencher a lista, porque o e-mail que você coloca nessa lista de presença é o e-mail para onde enviaremos o seu certificado e também o link para assistir à gravação dessa capacitação e a apresentação, os slides usados. Peço atenção a todos para não abrir o microfone sem necessidade, porque aí fica um ruído, e também quaisquer dúvidas, perguntas que queiram fazer sobre os conteúdos abordados, vocês podem escrever no chat, que eu vou copiando as perguntas e no final da apresentação nós direcionaremos aí para o Dr. Gilberto. Então, um bom momento para todos, terá duração de 2 horas e espero que vocês aproveitem. A fala é com você, doutor. Obrigado. Bom, primeiramente agradecer o convite da Secretaria de Saúde do município de São José dos Pinhais para participar dessa capacitação que é tão importante no dia a dia de todos os médicos que trabalham com saúde pública, né? Boa tarde a todos. Meu nome é Gilberto Tida e foi me pedido para falar sobre planejamento familiar e avaliação pré-concepcional, tá? Eu vou iniciar falando primeiro da avaliação pré-concepcional e depois do planejamento, tá? A minha fala, ela vai estar toda voltada para tudo que nós temos no SUS, tá? No SUS não nos falta nada, sabe? Em relação a planejamento familiar e avaliação pré-concepcional, nós temos todas as ferramentas necessárias para fazer uma medicina de excelente qualidade. O que nós precisamos só é saber usar essas ferramentas de forma adequada, né? Eu gosto muito de falar que o SUS é um sistema de saúde excelente, né? Qual outro país do mundo disponibiliza para toda a sua população todos os métodos anticoncepcionais de forma gratuita, de fácil acesso? Tem desde DIU, preservativos, injetáveis mensais, injetáveis trimestrais, não é? Então, sabendo usar todos esses métodos, nós podemos fazer uma medicina de excelente qualidade. Então, o que nós acreditamos? Nós acreditamos que o conhecimento, ele gera, a informação, ela gera um conhecimento, e esse conhecimento compartilhado com pessoas, faz com que essas pessoas, essas mulheres, no caso, tenham escolhas conscientes para suas vidas. Então, quando nós trabalhamos com avaliação pré-concepcional e planejamento familiar, com conhecimento bom, Cortou o áudio. Ah, tá. Então, quando nós temos um conhecimento bom, um conhecimento correto, adequado, essas pacientes, elas farão escolhas conscientes, tá? E isso vai gerar uma melhor qualidade de vida e, quando planejado, gravidezes de excelente qualidade, pré-natal precoce, exames adequados, né?
E a gente vai estar auxiliando também a essas mulheres a diminuir a quantidade de gestações não planejadas. Bom, a pergunta mais importante é que quem está na linha de frente das UBSs, os médicos de família, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, até mesmo os agentes de saúde, todo mundo que trabalha com a população feminina deve fazer essa pergunta, né? A pergunta é: você gostaria de estar grávida este ano ainda? Essa pergunta ela tem que estar na anamnese da mulher que vai lá no posto de saúde para fazer inalação, para fazer vacina, para pegar receita de medicamentos de uso contínuo, a paciente que é hipertensa, que é diabética. Se ela está em período de vida, período reprodutivo, você tem que fazer essa pergunta para ela. Não é? Essa pergunta ela é demais de importante. A pergunta talvez mais importante da sua anamnese no seu dia a dia de trabalho. Não é? Encaixa essa pergunta todos os dias. Você gostaria de estar grávida esse ano ainda? Essa pergunta, ela vai gerar, obviamente, duas respostas, né? Sim, gostaria de estar grávida, vou me planejar, estou pensando em parar o meu método anticoncepcional para engravidar. Ou não, não gostaria, não é? Se ela responder, não, gostaria de engravidar esse ano ainda, ou em breve, ela é uma paciente candidata para fazer uma avaliação pré-concepcional. E se ela falar, não, eu não gostaria, ela é uma paciente para entrar no planejamento familiar, em que você vai rever o método que ela está usando e fazer as orientações adequadas. Bom, aí vem assim, o slide ficou um pouquinho desconfigurado, que eu não estou no meu computador e eu acabei passando por um pendrive e ele desconfigurou um pouquinho, né? Mas assim, ó, na avaliação pré-concepcional, o que a mulher que está pensando em engravidar, ela precisa saber? E o que o profissional de saúde precisa orientar para a paciente que está planejando engravidar em breve, não é? Bom, a primeira coisa, quando eu parar o meu método anticoncepcional, eu vou demorar para engravidar? A resposta é não. Quando ela tira o DIU, no mês seguinte, ela já está fértil, aliás, naquele mesmo dia, inclusive. Quando ela para a pílula, o retorno a período fértil, ele é imediato, não é? Então, todos os métodos anticoncepcionais, quando você para, o retorno à fertilidade, ele é imediato. Às vezes as pacientes falam assim, eu vou parar minha pílula porque eu quero engravidar daqui 6 meses. Então, não é para parar agora, para daqui 6 meses. Porque o retorno à fertilidade ele é muito rápido. A única exceção de demora para retorno à fertilidade são os injetáveis trimestrais. O acetato de medroxiprogesterona 150, ele tem um retorno à fertilidade um pouco mais demorado. Em geral, demora de 6 a 9 meses para essa mulher retornar a ter ciclos ovulatórios para engravidar. Bom, outra coisa que a mulher precisa saber, né, que a paciente precisa saber, é em relação à sua fertilidade. Se 100 casais começam a tentar engravidar durante o período de um mês, ao final de um mês, quantos casais estarão grávidos? A resposta é ao redor de 20%. Então, a fertilidade a cada um mês de tentativa de um casal gira ao redor de 20%. Com 3 meses, 50% dos casais estarão grávidos, com 6 meses, 60%, e ao final de um ano, 85% dos casais já estarão grávidos. Se, por um acaso, após 12 meses de tentativa, esse casal ainda não engravidou, esse casal ele cai no conceito de infertilidade. Ele é considerado um casal infértil e esse casal precisa ser encaminhado para a avaliação de fertilidade. O que está acontecendo? Se passaram 12 meses e ainda não estão grávidos, alguma coisa está acontecendo de errado e precisa ser investigado. Antes desse período, não precisa.
Então, por exemplo, o casal começou a tentar engravidar e 4 meses depois vem a consulta. Olha, faz 4 meses que nós estamos tentando e ainda não conseguimos engravidar. O que precisa acontecer? Precisa só orientar, olha, a taxa de fertilidade a cada mês gira ao redor de 20%. Então, se vocês estão tentando há 4, 5 meses, vocês ainda têm que tentar mais um período, né? Porque é muito pouco tempo para ser considerado infértil, né? Não está acontecendo nada de errado. Bom, outra coisa que a pessoa que está pensando ou planejando engravidar, está no planejamento de uma gestação em breve, é saber que a fertilidade, ela depende da idade. A fertilidade de uma pessoa não depende do método anticoncepcional que ela estava usando. Por exemplo, se a mulher usa a pílula há 10 anos, ela começou a usar a pílula aos 20, e aos 30 ela resolve engravidar, ela não é menos fértil porque ela usou pílula por 10 anos, ou usou injeção por 10 anos, ou usou DIU por 10 anos. Ela é menos fértil porque ela tem mais idade. A fertilidade, ela é muito alta, ao redor dos 20, 25 anos, e depois, ano após ano, essa fertilidade ela vai decaindo devagarzinho, né? Ano após ano ela vai decaindo, e tem uma idade que essa curva ela fica muito acentuada, que é a partir dos 35 anos. A fertilidade após os 35 anos, ela cai rapidamente, ano após ano, né? Até diminuir lá para os beirando os 50 anos. Bom, é importante saber isso, porque se ela pensa em engravidar, e ela fala assim, eu estou pensando em engravidar em breve, eu tenho 23, 25 anos, ela está no auge da sua fertilidade. Quando ela está pensando em engravidar aos 35, você tem que explicar para ela que o período fértil dela está terminando, né? Volta e meia a gente atende pessoas, mulheres com 37 anos, 38 anos, falando assim, eu penso em engravidar, mas eu penso em engravidar daqui 2 anos. Se ela tem 37, daqui 2 anos ela vai ter 39. Olha na curva quanto caiu a fertilidade dela em relação a quando ela tinha 25 anos e agora que ela está próxima dos 40 anos. Ela tem uma baixa fertilidade, não é? Então, isso é necessário essa orientação de que a fertilidade diminui. E às vezes as pessoas não se tocam disso, ela pensa que ela vai poder engravidar sempre, né? E que sempre vai dar certo, ou vai ser muito fácil. E a facilidade depende da idade, tá? Taxa de abortamento. Todas as gestantes têm uma taxa natural de abortamentos espontâneos. Os abortamentos espontâneos, eles aumentam com a idade. Então, mulheres jovens têm uma taxa de abortamento pequena. E a taxa de abortamento natural, ela aumenta com a idade, certo? Ao redor de 20 a 34 anos, a taxa de abortamento, ela gira ao redor de 11%. Então, de cada 100 mulheres nessa idade, de 20 a 34 anos, 11 irão ter abortamento espontâneo. Mas quando ela tem 35 a 39 anos, a taxa de abortamento espontâneo aumenta para 17%, e após os 40 anos, a taxa de abortamentos espontâneos ela está ao redor de 33%. Isso é bastante importante, não é? Uma mulher com mais do que 40 anos, quando ela tem um beta-HCG positivo na mão, infelizmente, em 1/3 das vezes, essa gestação inicial irá terminar em aborto espontâneo. Então, a gente vê assim, a idade dificulta engravidar, e depois que essa mulher está grávida, quanto mais idade ela tem, mais facilmente ela terá abortamentos espontâneos. Tudo isso é conhecimento. Esse conhecimento faz com que essa mulher consiga se planejar melhor, não é? Porque ela pensa em estudar, em fazer pós, em fazer cursos, capacitações, e ela vai deixando a gestação para posterior, e às vezes ela chega no momento da vida que ela vai começar a tentar e às vezes não consegue mais, não é? E se ela for orientada, ela consegue se planejar de forma mais adequada. Em relação a malformações, né? Todas as malformações tendem a aumentar com a idade,
mas eu peguei aqui só um exemplo de síndrome de Down, por exemplo, né? Aos 20 anos, de cada 1.475 gestações, uma dessas gestações é síndrome de Down. Aos 30 anos, a cada 935 gravidezes, aos 35 anos, a cada 350, aos 40 anos, de cada 85 gestações, uma é Down, não é? Isso, às vezes, no planejamento da paciente, ela sabendo disso, ela vai tomar uma decisão mais consciente, sabendo que os riscos são maiores quanto maior for a idade. Bom, é preciso orientar também período correto de ovulação, para ela conseguir ter relações sexuais em período mais fértil, certo? Muitas vezes a paciente, ela tem um marido, eu dou sempre o exemplo de pacientes que têm marido caminhoneiro, ele volta a cada 10 dias, a cada 7 dias para casa, e ele acaba voltando sempre em períodos em que ela não está ovulando, e aí a gestação demora mais por um conhecimento muito simples, que é o período mais fértil, o período que ela está ovulando, não é? Que é aproximadamente, mais ou menos, no 14º dia. Se ela ovula no 14º dia, contados a partir do primeiro dia da última menstruação, qual é o dia mais fértil? O dia mais fértil não é o dia que ela está ovulando. O dia mais fértil são os 2 dias que antecedem essa ovulação, não é? Então, seria o 13º e o 12º dia. Além disso, você pode, além de orientar o período mais fértil, não é? Você pode orientar também em relação ao muco cervical. Bem facinho de orientar. Aqui tem a figura de um muco bem fértil, que é esse da seta vermelha aqui, não é? É aquele dia em que eu costumo falar assim para a paciente, aquele dia que você vai fazer xixi e que você se limpa e vem uma melequinha que parece uma clara de ovo. Ela estica, estica, estica e não arrebenta, não é? Isso é muco cervical, que a gente chama de muco cervical finlante. O espermatozoide, ele nada nesse muco cervical. Se ele não tiver esse muco, ele não tem como subir o útero, subir as tubas para fazer a fecundação. Então, ela sabe o dia, o período, ela sabe fazer a avaliação pelo muco e ela consegue se planejar de forma adequada, né? Que mais? Tá. Em relação a medicamentos, não é? Se ela está pensando em engravidar, primeiro, todo mundo sabe, mas nunca é demais repetir, ela precisa começar a tomar ácido fólico. O ácido fólico, que tem em todas as unidades de saúde, evita uma série de malformações, principalmente do sistema nervoso central, tá? Então, a paciente já sai com uma receita de ácido, já sai com o ácido fólico em mãos, tá? E você vai fazer uma revisão de medicamentos que essa paciente toma, né? O que ela está tomando de medicamentos nesse momento? Para diabetes, para hipertensão, antidepressivos, né? Sabendo que qual o medicamento que a paciente toma que atravessa a placenta e passa para o bebê? A resposta é: todos os medicamentos atravessam a placenta e passam para o bebê, tá? Alguns medicamentos atravessam mais facilmente, outros menos facilmente, mas todos os medicamentos atravessam a placenta. Então, é importante saber o que ela está tomando. Existem 2 medicamentos que não atravessam a placenta, tá? Que são as exceções, que são as heparinas, usadas para diabetes, e são as heparinas usadas para as tromboses, né? E as insulinas usadas para o diabetes, tá? Essas são as únicas exceções. Então, a gente vai fazer uma antecipação, né? E ver de antemão se o medicamento que ela está usando pode ser usado. Porque se não pode, você já vai parar antes. Não vai esperar ela engravidar para ela parar o medicamento. O FDA, ele categoriza os medicamentos em categorias A, B, C, D e X. Os medicamentos A e B são considerados seguros na gravidez. Os medicamentos categoria C são aqueles que têm um risco não descartado de malformações, não é? Os categoria D não podem ser usados durante a gravidez,
eles têm evidência positiva de riscos de malformação, e os X não podem ser usados de forma alguma, tá? Então, a gente precisa saber se esse medicamento ele é uma categoria A e B, extremamente seguro, se ele é uma categoria C, que pode ser usado, vai ter que avaliar risco-benefício, ou se ele não pode ser usado durante a gravidez, tá? Quando a gente vai ver... Opa! Tem um slide que faltou aqui. Tá. Bom, só para saber, os medicamentos A e B, eles somam mais ou menos 20% de todos os medicamentos existentes na farmácia. Os categoria C são 66% dos medicamentos, os categoria D ao redor de 15% e os X 2, 3%, tá? Que mais? Deixa eu ver aqui. Teve um slide que cortou aqui. Tá. Vou dar alguns exemplos, tá? Obviamente não vou falar de todos os medicamentos, mas eu vou dar alguns exemplos simples, tá? Do dia a dia. Se a paciente usa medicamento para depressão, por exemplo, nós sabemos que existem medicamentos que são seguros para ser usados durante a gravidez. Os tricíclicos, que tem na unidade de saúde, amitriptilina, um medicamento seguro. Os inibidores da recaptação da serotonina, fluoxetina, sertralina, citalopram, são considerados seguros. A gente evita, por exemplo, a paroxetina, um medicamento que a gente já a gente substitui, junto com o psiquiatra, junto com a paciente, com o psiquiatra, a gente substitui por um medicamento que não seja a paroxetina, porque a paroxetina ela tem um risco aumentado para malformações, não é? A gente vai tentar substituir a paroxetina por algum outro, né, da categoria que está listada aqui em verde, tá? Medicamentos para diabetes. A gente sabe, esses que estão listados em vermelho, se ela estiver tomando, ela não pode. Ela já tem que parar antes de engravidar, né? Liraglutida, dulaglutida. Ela pode usar o quê? Ela pode usar a insulina NPH e a insulina regular, que se usa. Ela pode usar metformina. A metformina não é a primeira escolha. A primeira escolha sempre são as insulinas na gestação, mas ela pode usar a metformina também, não é? Se ela é uma paciente hipertensa, e ela está pensando em engravidar, não é? A primeira coisa que a gente tem que saber é que ela não pode, estando grávida, tomar os inibidores da ECA. Ela não pode tomar os inibidores da enzima de conversão da angiotensina. Não pode tomar captopril, não pode tomar enalapril e não pode tomar os BRAs, os bloqueadores de receptores de angiotensina. Então, ela não pode usar losartana. A gente não vai esperar ela engravidar para trocar captopril, enalapril, losartana pelos medicamentos seguros. Nós já trocamos antes, não é? Então, a gente vai trocar pelos 3 medicamentos considerados seguros durante a gravidez, que são a metildopa, a nifedipina e o amlodipino, tá? E esses 3 podem ser, inclusive, se for necessário, eles podem ser usados em conjunto, pode fazer essa mistura de 2 ou 3 deles na mesma paciente, se necessário, tá? E, em algumas exceções, a gente pode usar diuréticos e beta-bloqueadores, mas os mais seguros, com certeza, são os 3 aqui listados em verde. Bom, medicamento bastante usado, que são os anticonvulsivantes. Aí tem a tabelinha do aumento de risco conforme a categoria, né? Então, a lamotrigina é o anticonvulsivante, todos eles são categoria D, tá? Exceto a lamotrigina, que é categoria C, todos os anticonvulsivantes são categoria D. A gente vai falar assim, mas categoria D aumenta o risco de malformação, né? Então, eu não vou usar a categoria D. Mas a paciente também não usa anticonvulsivante porque ela quer, né? Ela usa porque ela tem convulsão. E a convulsão faz muito mal para o bebê. Primeiro que faz risco de vida para a paciente, ela pode desmaiar, bater a cabeça, bater o carro, né? Então, ela traz um risco de vida para a paciente, e a convulsão traz um risco enorme para o bebê. Então, é muito melhor ela estar tomando um anticonvulsivante do que ela ter convulsão. Cada vez que ela tem uma convulsão, o bebê ele tem muitos danos, inclusive danos neurológicos. Então, a gente sabe que ela planejando engravidar, nós vamos tentar usar a droga mais segura, que ela, obviamente, isso vai ser feito junto com o neurologista, não é? A gente vai tentar usar lamotrigina,
ou carbamazepina, não é? Que são mais seguros. A gente vai tentar, se possível, evitar o ácido valproico. Nem sempre é possível fazer isso. Às vezes, ela tem uma convulsão que só melhora com ácido valproico. Fazer o quê? Vai ter que usar, não é? Não tem outra forma. Mas, dentro do possível, se a gente conseguir substituir pela lamotrigina melhor, se a gente conseguir substituir ácido valproico por carbamazepina, com certeza é mais seguro, tá? Toda paciente vai tomar ácido fólico, mas a paciente que toma anticonvulsivante, ácido fólico é fundamental, porque os anticonvulsivantes diminuem a quantidade de ácido fólico corporal. Então, ácido fólico é importante para todo mundo. Para paciente que usa anticonvulsivante, ele é fundamental. Sempre que possível, paciente que toma anticonvulsivante vai fazer monoterapia. Então, se ela tomava 3 anticonvulsivantes, você vai tentar jogar tudo para um só, se possível. É melhor que ela tome uma alta dose de carbamazepina do que tome uma baixa dose de carbamazepina, mais fidritoína, mais ácido valproico em pequenas doses. É melhor que ela faça monoterapia, né? E aquilo que eu já falei, que o risco de malformação ele é menor, ele faz menos, que o uso da medicação faz menos dano do que a doença em si. Tá. A paciente que está pensando em engravidar, você precisa pedir algum exame para ela? Né? Precisa pedir essa rotina que está aí, essa rotina que vocês conhecem tão bem, é basicamente a rotina de pré-natal, né? Você vai pedir hemograma, tipagem, glicose, a rotina das DSTs, toxoplasmose, tireoide, TSH e o citopatológico, né? Então vamos começar. Por que vai pedir hemograma para ela? A gente sabe que mulheres que não usam método hormonal e que menstruam todo mês, 1/3 das mulheres que estão com menstruação espontânea, natural, sem usar método hormonal, 1/3 dessas mulheres tem anemia, não é? Então, a gente já começa o pré-natal dela tirando ela da anemia. Ela já fez um hemograma antes, mostrou anemia, a maioria das vezes são anemias leves, a gente já começa a fazer sulfato ferroso para ela antecipadamente, e orientação de dieta, etc. Vou pedir tipagem sanguínea, porque se essa paciente tiver uma tipagem sanguínea negativa, se ela for um RH negativo, nós vamos pedir um CUMBS indireto, mesmo ela não estando grávida ainda. Porque se esse CUMBS indireto vier positivo, significa que essa paciente já é isoimunizada. Se ela é isoimunizada, ela tem uma contraindicação de engravidar. Ela não deve engravidar. E a gente vai fazer essa orientação antecipadamente. Vai fazer uma glicose para ver onde é que ela se encontra. Às vezes pode ser que ela não seja diabética, mas ela já tem uma glicose limítrofe ali, acima do nosso 99 normal. Ela tem uma glicose 105, 108, né? 102. Provavelmente, quando essa paciente engravidar, ela vai ser uma diabética gestacional. Então, ela vai ter que passar por uma série de orientações, de tratamentos, redução de peso, atividade física, para ela começar o pré-natal já melhor, né? Vamos pedir as DSTs, né? E quantas vezes que nós vamos descobrir que ela tem HIV? Se ela tem HIV, ela pode engravidar? Lógico que pode, mas ela vai ter que tratar, ela vai ter que tomar os antirretrovirais, baixar a carga viral, zerar essa carga viral para fazer o planejamento da gravidez. Se ela tiver sífilis, vai tratar antecipadamente. Imagina, a gente pega VDRL positivo todo dia. Tem milhões de mulheres com sífilis no Brasil. Então, e sífilis gera malformação. Se eu pedir um exame de sífilis antes, eu já vou tratar, já vou fazer a bezetacil antes, e não vou esperar ela engravidar, passar sífilis para um bebê de poucas semanas, vai gerar malformação, não é? Então, eu antecipadamente já fiz uma avaliação, um tratamento. Tem que pedir toxoplasmose para fazer as orientações, né? Pedir TSH. Pedir TSH, se ela vem com hipotireoidismo, já vai tratar. Além de tratar, já vai fazer a orientação de que, assim que ela engravidar, ela vai estar tomando levotiroxina e ela não vai parar de tomar levotiroxina. É o contrário. Muitas vezes a gente vai aumentar a dose da levo durante o pré-natal e não diminuir, né? Essa é uma orientação. Se você não orientar isso para a paciente, o que elas fazem é pegar o beta-HCG positivo
ela vai estar tomando levotiroxina, e ela não sabe se aquilo faz bem ou faz mal para o bebê, e muitas vezes ela para. E ela não deveria ter parado. E um preventivo, né? Volta e meia a gente pega pacientes aqui que chegam no hospital, chegam nas unidades de saúde, que vêm com NIC3, às vezes com câncer de colo de útero, não é? E ela já está grávida. E o tratamento é bem complicado, né? A gente não consegue fazer o tratamento adequado com ela estando grávida. Então, tudo isso teve que ser avaliado antes. Todo mundo está careca de saber sobre dieta e atividade física, mas tem que continuar insistindo, tem que falar, tá? O paciente tem que fazer, tem que tirar ela do sedentarismo, né? Segundo o IBGE, 47% das mulheres brasileiras, elas estão no sedentarismo, que elas fazem menos do que 150 minutos semanais de atividade física, não é? Elas são consideradas sedentárias. Se uma mulher vai para o trabalho a pé, todos os dias, andando, e ela anda 15 minutos para ir para o trabalho, ela volta do trabalho a pé, mais 15 minutos, dá 30 minutos. Se ela faz isso 5 vezes por semana, ela já não é sedentária. Ela já faz os 150 minutos por semana de uma atividade física. Se ela vai de carro, senta no computador, passa o dia todo sentado, volta de carro, volta de ônibus, e chega em casa, ela é sedentária, não é? Então, precisa ser orientado. Dieta, né? A gente vive uma pandemia de sobrepeso e obesidade. Segundo a Associação Brasileira de Obesidade, 62% das mulheres brasileiras hoje estão no sobrepeso e 29% das mulheres estão na obesidade. Um pré-natal normal, ela aumenta no mínimo aí 8 a 10 quilos tranquilamente, né? O nosso padrão aí é de 8 a 10 quilos num pré-natal tranquilo. Se ela já está acima do peso, vão ser mais 8 a 10 quilos em cima de um sobrepeso ou em cima de uma obesidade. Então, a gente precisa orientar isso antecipadamente. Então, já fizemos a avaliação aí de uma série de coisas, né? Demos ácido fólico, revimos os medicamentos, reavaliamos as vacinas, principalmente as vacinas que ela não vai poder tomar estando grávida, né? Por exemplo, rubéola, né? Já orientamos álcool e cigarro, né? Já melhoramos a imunidade, já fizemos sulfato ferroso, já melhoramos a dieta, já diminuímos o peso, nesse mundo ideal, né? Já orientamos o período fértil, opa, voltou aqui, já orientamos o período fértil para ela fazer tentativas mais adequadas, e essa paciente, em geral, que ela está planejando, ela acaba fazendo aquilo que a gente gosta muito, que é iniciando um pré-natal precocemente, né? Ela começa um pré-natal precoce, com todas as orientações já realizadas, tomando o remédio adequado para a gravidez, né? Ela já está vacinada. É o mundo ideal que a gente busca, né? A gente busca esse mundo perfeitinho aí, né? Estamos sempre correndo atrás. E no final, é isso que a gente quer. Uma gestante com boa saúde, de uma gravidez planejada, bem orientada, com tudo certinho, né? E com um resultado bom. Ok? Era isso, pessoal. Essa foi a primeira parte de avaliação pré-concepcional. O que a mulher precisa saber, o que a gente precisa saber, o que nós temos que orientar, não é? Em relação a o que eu preciso saber, o que eu preciso fazer para engravidar bem. Eu acho que a gente podia dar uma pausa rapidinho, só para comentários, se alguém quiser fazer perguntas. Nós temos uma pergunta. Cliquei no coisa agora que eu vou. Acho que abriu sem querer. Tá. Mas nós temos uma pergunta que foi registrada aqui no chat, que é o seguinte: o ácido fólico de materna e outros suplementos, que são de 0,4 a 0,8 microgramas, é suficiente ou precisa complementar com 5 microgramas? Tá. Então, assim, ó, a dose correta, a dose mais certinha do ácido fólico é 0,4, tá? 0,4 miligramas. No SUS, nós não temos essa dose, nós temos a dose de 5 miligramas.
tá? Então, nós temos uma dose a mais. Aquilo que entra a mais, o organismo ele acaba eliminando. Então, nós temos uma dose um pouco mais alta. Não tem problema nenhum isso não faz mal para o bebê, tá? A exceção da paciente que precisa dose a mais é a paciente que toma anticonvulsivante. A paciente que toma anticonvulsivante, ela precisa tomar doses altas, ela precisa de 5 mesmo, tá? Ótimo, obrigada, doutor. Temos mais alguma pergunta referente a esse conteúdo trabalhado até agora? Vocês podem compartilhar no chat, ou se quiserem abrir o microfone também, fiquem à vontade. Aí, na sequência, a gente passa para o próximo tema dessa capacitação, né? O próximo conteúdo. Continua. Até o momento ninguém colocou, então acho que pode continuar. Se alguém registrar mais uma pergunta, eu guardo para mais tarde. Tá. Opa, temos a Regina, está escrevendo, só um minuto. Regina, se preferir abrir o microfone ou escrever, fica à vontade. Tá. Poderia voltar na parte da tabela das síndromes, por favor? Voltar o slide? Oi, Regina, esse é o slide. Você quer fazer alguma pergunta sobre isso? Tá, acho que ela está digitando. Tá. Sobre a síndrome aos 45 anos. Deixa eu ver. Aos 45 anos, diminui a taxa de síndrome de Down, é isso? Não, ela aumenta. Tá. Então, vou repetir, talvez não tenha ficado bem claro, né? Então, olha só. Aos 20 anos, a cada 1.475 gestações, uma será síndrome de Down. Aos 45 anos, a cada 34 gestações, uma será síndrome de Down. Ficou claro? Entendeu, né? Ele, na verdade, para quantas gestações a gente tem um caso de síndrome de Down? Por isso que o número está menor ali aos 45. Aos 40 anos, a cada 85 gestações, uma será Down. Entendeu? Entendeu? Tá. Temos mais uma pergunta, Tá. da Maiara. Para quem faz uso de fenobarbital, mantém o uso de ácido fólico durante toda a gestação? Que pergunta boa. Então, olha só. Porque, em geral, a gente já começa o ácido fólico e ele é fundamental nos 3 primeiros meses da gestação, tá? Depois, ele não é tão importante, né? Se quiser usar durante todo o pré-natal, não tem problema nenhum, não é? Ele entra na categoria de alimento, né? Mas a exceção é a paciente que usa fenobarbital. Se ela usa fenobarbital ou qualquer anticonvulsivante, ela tem que usar alta dose de ácido fólico, então 5 miligramas cai muito bem para ela, né? E ela tem que usar durante todo o pré-natal, com certeza absoluta. Temos mais uma pergunta que eu não sei se eu entendi muito bem. As pacientes diabéticas, mesmo com a hemoglobina glicada, não indicando uso de insulina, deve ser priorizada com a insulina ou somente com medicamentos? Bom, a paciente que ela tem uma hemoglobina glicada que está entre 5,7 e 6,5, né, 6,4, ela que é uma hemoglobina glicada de alto risco para diabetes ou tendência a diabetes, ela não vai precisar usar insulina, né? A insulina vai ser conforme a necessidade da insulina. Se ela é diabética, ela vai usar insulina, senão ela não vai usar, não é? Não sei se eu respondi a pergunta. Ficou... Eu até mandei mensagem para quem fez essa pergunta, não sei se eu falei da forma correta. Qualquer coisa você coloca aqui no chat para nós. Temos mais alguma pergunta, gente, sobre os conteúdos até agora? Muito bom quando vocês participam, que a dúvida de um às vezes é de vários, né?
É que eu acho que eu estou falando, eu acho que eu estou me fazendo entender, mas às vezes eu estou falando aqui e a pessoa não está entendendo. Então, façam perguntas, por favor. Olha, até o momento não apareceu nenhuma nova, mas eu registro as que aparecerem e depois a gente comenta no final também. Pode Tá, ser? pode ser. Então vamos dar sequência, pessoal. Tá. Então agora a gente vai falar, então agora é o contrário, né? Até agora a gente falou sobre a paciente que estava planejando engravidar, querendo engravidar. Agora nós vamos mudar o foco. Agora o foco é não engravidar, né? Nós vamos fazer de tudo para não engravidar. Nós vamos entrar no tema de planejamento familiar, tá? Então, esse tema ele é importante ou ele não é muito importante, tá? Esse unintended pregnancy, esse que está em verdinho ali embaixo, está em inglês, significa gravidez não planejada, não desejada, não planejada. Qual é a probabilidade de uma mulher, durante a sua vida, passar por um episódio de uma gravidez não planejada? É de 48%. Então, durante a vida de uma mulher, ela tem o risco de praticamente 50% de ter uma gravidez não desejada. Pensa, não planejada, desculpa, não planejada, não é? Veja, isso é a coisa mais importante. Quando a gente fica se preocupando com hipertensão, com diabetes, que é tudo importante, com câncer de colo, mas a chance de uma mulher ter câncer de colo durante a vida, né, é de 0,7%. A chance de uma mulher ter câncer de mama durante a sua vida inteira é 12%. Dela ter hipertensão, 28%. Dela ter diabetes durante a vida toda é de 35%. Mas uma gravidez não planejada na vida de uma mulher, a chance, a probabilidade disso acontecer é de quase 50%. Por isso, daí nós vamos ver assim, ó, olha essa estatística aqui interessante. Essa é uma estatística americana, mas a estatística brasileira ela é muito parecidinha com essa, tá? Das mulheres americanas que estão em vida reprodutiva, 65% usam algum método anticoncepcional. 19% usam método de forma irregular ou errada e 16% dessas mulheres não estão usando nenhum método. Não significa que elas estão querendo engravidar. Elas estão tendo vida sexual e não estão usando nenhum método, né? Essas pacientes que estão fazendo uso irregular de um método ou não estão usando nenhum método e que estão em vida reprodutiva, estão tendo relação, podem engravidar, somam 1/3 das mulheres americanas, tá? E esse 1/3 que está fazendo uso errado do método, somam 95% de todas as gestações não planejadas. Então, ela estava usando um método errado, irregular, ou não estava usando, esse 1/3 de mulheres será responsável por 95% de gravidezes não planejadas. Então, a pergunta que a gente faz é, se a senhora não deseja engravidar, vamos falar de método, né? Vamos conversar. Porque se você não puxar isso para o assunto, ela vai continuar usando o método errado, ela vai continuar não usando o método, e aqui estão as milhares de adolescentes, né, que estão tendo vida sexual e não estão se cuidando, né? São as mulheres pós-parto, pós-aborto, né, que não estão usando o método adequadamente, né? Bom, vamos ver aqui, ó. Esse é um estudo de enfermeiras brasileiras, né? Eu vou ler, tá? Mulheres pretas e pardas, nortistas e com baixa escolaridade são as mais esterilizadas, né? Fazem laqueadura aos montes nessas mulheres. Enquanto que as mulheres brancas, com maior escolaridade e da região sul e sudeste, são as que mais utilizam contraceptivo oral e dupla proteção. Opa. Só um pouquinho. Tá. E dupla proteção. Então, o que a gente vê nessa estatística, né? Como essa estatística com 17 mil mulheres entre 18 e 49 anos, que mulheres com alta escolaridade, além de usar o método anticoncepcional de forma mais correta, ainda quando vão
ter uma relação sexual ainda utilizam preservativo. Ela se protege muito, não é? A realidade da unidade de saúde, muitas vezes, não é essa mulher de alta escolaridade, branca, né? A gente tem um contato direto, muito diário aí, com pacientes de baixa escolaridade, não é? Essas pacientes de baixa escolaridade, elas precisam de uma atenção maior, não é? Por quê? Porque, olha, outro dado da estatística, 17% das mulheres não usam nenhum método, não é? E não sabem como usar, não sabem o que fazer, como procurar, né? A quem perguntar. Então, por isso que a gente precisa estar dando apoio, né? E estar perguntando. Você está pensando em engravidar? Quer engravidar? Né? Essa é uma tabelinha dos métodos anticoncepcionais mais usados no mundo. Tá? Então, qual que é o método anticoncepcional mais utilizado no mundo? É a laqueadura. Segundo método mais utilizado no mundo é o preservativo. O terceiro são os DIUs. O quarto são as pílulas. E o quinto método mais usado são os métodos injetáveis. Né? Essa é só para a gente ter uma noção de mundo. No Brasil, como que é a nossa estatística brasileira? Método anticoncepcional mais utilizado é a pílula, 29%. Segundo método mais utilizado é a laqueadura. O terceiro é a camisinha e o quarto são as injeções. Né? Nós usamos muito pouco DIU. Né? Das mulheres brasileiras que usam o método anticoncepcional, 1,4% das mulheres usam DIU. Né? Eu acho que é um método bastante subutilizado, pouco utilizado pelas mulheres brasileiras. Tem DIU nas unidades de saúde, e esses DIUs precisariam ser mais utilizados, não é? Então, aqui é a estatística brasileira também, né? De todas as mulheres com vida sexual ativa, em vida reprodutiva, 1/3 dessas mulheres não estão utilizando método anticoncepcional nenhum, tá? Por isso que a gente precisa continuar com a pergunta, não é? Você gostaria de estar grávida esse ano? A mulher tem um bebê pequeno de 1 ano, ela vai na unidade de saúde para consultar a criança de 1 ano. Pergunta para ela, você tem um bebezinho, você está pensando em ter outro bebezinho logo? Está pensando em engravidar? Né? Insiste na pergunta, não é? Para reforçar o uso do método que ela usa ou colocar um método mais adequado. Daí ela responde, não gostaria de engravidar mesmo. Né? Então, ela cai no planejamento familiar. E no planejamento familiar, a gente precisa rever o método anticoncepcional que ela está usando. Só perguntar o que ela está usando para reforçar o uso correto do método. Tá? Essa é uma tabela do UpToDate dos métodos anticoncepcionais. E eu coloquei em vermelhinho ali os métodos que nós temos disponíveis nas unidades de saúde. Não é? Em cima, nós temos os métodos mais efetivos. Na tabelinha do meio, os métodos bastante efetivos, mas menos efetivos que os de cima. E o preservativo, que entra como um método não tão efetivo. Tá? Bom, quando que a gente começa a usar método anticoncepcional? A gente começa a usar qualquer dia do mês, desde que a paciente não esteja grávida. Você tendo certeza, perguntando para ela, você tendo uma razoável certeza de que ela não está grávida, e a gente usa essa palavra mesmo, razoável certeza de não gestação. Né? Sabendo que ela não está grávida, o método anticoncepcional ele pode ser iniciado a qualquer dia. Qual que é o dia correto de colocar o DIU? Qualquer dia do mês. Né? Não precisa estar menstruada, ela pode colocar DIU em qualquer dia. É só fazer um TIG, né? Faz um teste de gravidez. O teste de gravidez mostrou que ela não está grávida, pode colocar o DIU naquele dia mesmo. Ela não estando grávida, ela vai começar a usar a injeção em que dia? Em qualquer dia. Não é? Em geral, a gente começa menstruada, né? Ou nos primeiros 7 dias. Nos primeiros 7 dias, depois do primeiro dia da última menstruação. Mas pode ser utilizado a partir de qualquer dia. Né? E depois de iniciado o método, a gente precisa dar abertura para essa paciente poder retornar na unidade para tirar dúvidas a respeito do método. Não é? Essa porta aberta, essa receptividade,
abertura de poder voltar a qualquer momento para reavaliar o método é bastante importante, tá? Bom, vou falar um pouquinho sobre os métodos, né? Então, nós temos 3 métodos hormonais aqui. A pílula combinada contínua da unidade, que é o ciclo 21, né? A injeção mensal e a injeção trimestral. Do comprimido, a gente precisa orientar a paciente que o comprimido ele tem que ser tomado 21 dias seguidos e o intervalo de dias é de 7 dias. Isso independe da menstruação. Ela toma 21 dias e dá intervalo de 7 dias. Toma 21 dias e dá intervalo de 7 dias. Independente da maneira como ela menstrua. E a gente precisa orientar sobre os escapes, que se ela tiver escapes, principalmente nas primeiras cartelas, os escapes de menstruação são comuns, em geral eles diminuem com o tempo e não é sinal de que o método está falhando, né? E o tempo de uso da pílula, às vezes depois de alguns meses ou alguns anos usando a pílula, essa paciente pode entrar em amenorreia. Se ela entrar em amenorreia, que é a ausência da menstruação, ela deu um intervalo de 7 dias, ela não menstruou nesses 7 dias. No 8º dia, ela volta a usar o método anticoncepcional. Ela não vai estar grávida se ela tomou de forma correta, adequada, ela não vai estar grávida. Se ela acha que ela não vai dormir por causa disso, faz um TIG, o TIG vai mostrar que ela não está grávida e ela continua usando o método. E precisa orientar, obviamente, que ela tomando pílula, ela não vai engravidar, mas ela está sujeita às DSTs e precisa reforçar o método de dupla proteção, né, para evitar as DSTs. Tá? Que mais? Injeção mensal. Né? Outra coisa, em relação à pílula. Pílula é excelente método. Tem uma taxa de falha de 1 gestação para 1000 se usada de forma corretíssima. A taxa de falha da pílula, no geral, a gente chama de uso corriqueiro, uso rotineiro, é de 7 para 100. 7 gestações a cada 100 mulheres usando o método em um ano. Né? Mas se ela usa corretamente, se ela não falha, se ela usa de forma correta, é de 1 para 1000. Então, a gente precisa estar reforçando o não esquecimento da pílula. E ver o perfil dessa paciente. Se ela é uma paciente que ela é uma boa tomadora de remédios ou não. Porque se você já percebe que ela toma de forma irregular, que ela esquece muito, vai ter que trocar o método mesmo, né? Porque se ela vive esquecendo a pílula, ela tem que passar para outro método, né? A injeção mensal. A injeção mensal, ela tem dia fixo para tomar. Tá? Então, se ela toma no dia 10 a injeção, ela vai tomar a injeção todo dia 10 de cada mês. Todo dia 10. Se ela toma a injeção mensal no dia 20, ela vai tomar todo dia 20 de cada mês. Não é? A tomada da injeção ela não depende de quando desceu a menstruação. Certo? A primeira ela vai tomar menstruada, obviamente. Da segunda em diante, vai depender do dia que ela tomou a primeira injeção. Se ela tomou a primeira injeção menstruada no dia 15, todas as futuras injeções serão nos dias 15. Tem que avisar que entre a primeira e a segunda injeção, ela vai fazer um pouco de escape, que é bastante comum, tá? E que com o tempo, algumas pacientes também vão entrar em amenorreia, vão parar de menstruar. E quando elas param de menstruar, a gente precisa orientar que isso é comum com pílula, com injeção mensal, com injeção trimestral, que ela não vai engravidar, né? É bastante importante falar isso, tá? Falar que ela precisa usar camisinha, caso ela não tenha um parceiro fixo, não é? E que o erro da injeção mensal, o erro de tomada, de aplicação da injeção mensal, é de 3 dias de 3 dias. Então, se ela tomava sempre no dia 10, ela pode tomar, ela esqueceu de tomar no dia 10, ela pode tomar no dia 11, no dia 12, até no dia 13, que o método não vai falhar. A partir do 14º, ele já entra numa taxa de falha, não é? E daí ela pode aplicar do 14º dia em diante, mas ela vai ter que usar preservativo entre aquela injeção e a próxima. Tá bom? Injeção trimestral, ela vai tomar cada 90 dias, e a injeção trimestral ela tem um erro absurdo aqui, né? Um erro de tomada, que ela pode esquecer de tomar até 14 dias do dia que ela habitualmente tomava, que ela vai continuar sendo um método com 99% de eficácia, não é?
que a injeção trimestral faz escapes, a mesma coisa de sempre, que os escapes não são sinal de que ela vai engravidar, não é um sinal de uma anormalidade, tá? Que ela está protegida contra a gravidez. Algumas mulheres fazem a menorreia, né? Elas param de menstruar. Quando que o método anticoncepcional começa a fazer efeito? Tanto o comprimido quanto a injeção mensal a partir do 8º dia. Então, se ela começa a tomar pílula hoje, a partir ela tomou o 7º comprimido, a partir dali ela não fica mais grávida, não é? E a injeção trimestral, a partir do 2º dia que ela tomou a injeção, 48 horas após a tomada, ela já não vai mais ficar grávida a partir dali. O pessoal pergunta bastante taxa de trombose com pílula, né? É uma preocupação, essa coisa da trombose. Então, aqui tem uma estatística, essa daqui é uma estatística clássica. 10.000 mulheres não usando nenhum método hormonal, 5 terão trombose. Se essas 10.000 mulheres começam a usar anticoncepcional, esse do posto de saúde, 9 terão trombose. A gente tem que lembrar que 9.991 mulheres não terão trombose, não é? Então, o risco de trombose, ele é baixo, né? O risco absoluto são de 4 mulheres em 10.000, é muito baixo. E lembrar que, às vezes, ela deixa de tomar pílula por risco, por medo de trombose, e daí ela engravida. E 10.000 mulheres grávidas, 20 dessas 10.000 terão um episódio de trombose. E no pós-parto, nas primeiras 12 semanas pós-parto, que é o maior risco da vida da mulher, de ter trombose, dessas 10.000 mulheres em pós-parto, 60 mulheres terão trombose. Então, quando a gente olha o risco da pílula para o risco da gravidez e para o risco do pós-parto, compensa toda a vida ela usar a pílula, mesmo com um risco, mesmo ela tendo o dobro do risco em relação à não usuária, não é? Compensa, não é? A gente tem que focar bastante naquilo que a gente chama de benefícios não anticoncepcionais, não é? Então, quando uma mulher começa a tomar pílula, além de não engravidar, ela vai ter um ciclo menstrual regular, ela vai menstruar pouco, ela vai fazer menos anemia, ela vai menstruar sem cólica, ela vai reduzir tamanhos de miomas, caso ela tenha miomas, ela vai diminuir o tamanho de cistos ovarianos, caso ela tenha cistos ovarianos, ela vai diminuir a chance, ela vai tratar a endometriose, caso ela tenha endometriose, e ela vai diminuir os riscos de ter uma futura endometriose, caso ela não tenha. Ela tem uma melhora da pele, né? Às vezes você atende uma pacientinha de 15, 16 anos na unidade de saúde, com a pele cheia de acne, e que está tomando pílula de forma irregular e tal, combina com ela dela tomar certinho, mostra para ela que após a 3ª cartela, pede para ela tirar foto dela mesma, fazer uma selfie dela antes de ela tomar pílula e 90 dias depois ela estar tomando pílula, para ver o quanto que essa pele vai melhorar só pelo uso da pílula, não é? O anticoncepcional oral protege de alguns tipos de cânceres, cânceres de endométrio, câncer de ovário, câncer de intestino grosso, né? Protege de gravidez e de gravidez ectópica, né? Então a gente precisa focar bastante em vários benefícios que essa mulher vai ter usando a pílula, por exemplo, né? Isso reforça o uso correto do método. Falar um pouquinho do DIU, tá? DIU, método anticoncepcional sensacional. Nós temos nas unidades de saúde DIU de cobre, né? O DIU de cobre, ele é um método sem hormônios, está na moda agora, né, usar hormônios, tem um monte de meninas, mulheres adultas que não querem hormônio e tal. O DIU é um método, o DIU de cobre, não tem hormônios, não precisa lembrar de usar, colocou o DIU, ele está encaixadinho dentro do útero, ela não vai engravidar e não precisa tomar, não precisa lembrar, não precisa aplicar. Ele tem 0 risco de trombose. O DIU pode ser colocado no pós-parto, né? A mulher está com o bebezinho pequeno, com 45 dias pós-parto, 60 dias pós-parto, ela pode usar DIU. Adolescentes podem usar DIU. Existe um preconceito muito grande, né, de adolescentes, está em todos os lugares escritos. Organização Mundial de Saúde, as federações de ginecologia do mundo todo preconizam o uso de DIU em adolescentes, elas podem usar.
Mulheres mais velhas podem usar DIU também, então se ela está no perimenopausa, ela pode usar DIU. Mulheres que têm câncer de mama, ela está tratando um câncer de mama, ela não pode engravidar, mas ela pode utilizar DIU como método anticoncepcional, não é? É um método que tem riscos baixíssimos, risco de perfuração de útero, 1 em cada 1000 inserções. A taxa de expulsão é de 3 a 10%. 3% é a taxa de expulsão em DIU colocado não pós-parto, e 10% é a taxa de expulsão colocados após cesarianas ou partos normais. Tá? Tem risco de infecção de 1 para 1000, né? Então, esses riscos são riscos muito pequenos comparados com o risco que ela vai ter de engravidar, que é aquele risco de 20% a cada 1 mês de vida sexual, não é? Falar um pouquinho do LAN, talvez a maioria de vocês já saibam, mas é sempre importante relembrar a paciente do LAN. O LAN é o método da lactação amenorreia, que é aquela mulher que está amamentando o seu bebê. Ela engravida ou não engravida amamentando? Bom, se esses 3 critérios estiverem de forma correta, somados, essa paciente não vai engravidar. Tá? O LAN, ele tem uma taxa de eficácia de 97,6%. Né? O que é o LAN? É amamentação exclusiva. Amamentação exclusiva significa que esse bebê não fica tomando fórmula, não fica tomando complemento, não fica tomando chazinho, que ele não precisa tomar chazinho, tomar água. Não é? Ela está amamentando sob livre demanda, apenas no peito. Essa paciente não está menstruando, não é? E a gente não considera a menstruação, o sangramento que ela tem até 40 dias pós-parto, esse é o sangramento normal do pós-parto. E se o bebê tem menos do que 6 meses de vida. Então, esses 3 juntos, amamentação exclusiva, amenorreia, ela não está menstruando, e o bebê tendo menos do que 6 meses, isso é um método anticoncepcional com 97% de eficácia, não é? Óbvio que qualquer um desses que quebre, se o bebê já tem 6 meses, já começou a comer, daí ela já não é mais o LAN, não é? Ela já precisa de um método anticoncepcional complementar, tá? Bom, daí nós temos a paciente que está amamentando, mas não está amamentando, não, ela não é LAN. Ela amamenta, mas faz complemento, ela dá chazinho e tal, ela não é LAN. Que métodos anticoncepcionais que ela pode utilizar e a partir de quando que ela pode utilizar? Não é? Então, ela pode utilizar a qualquer momento anticoncepcional somente com progestogênio. Então, a pílula, que não é a pílula combinada, não é o ciclo 21, é a noretisterona ou desogestrel. Ela pode utilizar a qualquer momento, ela pode utilizar o injetável trimestral a qualquer momento e pode utilizar um implante. Se ela está amamentando, ela pode colocar DIU, ela precisa ter pelo menos mais do que 40 dias pós-parto para inserir o DIU, porque o DIU é assim, ou ela coloca no pós-parto imediato, né, que são os primeiros 10 minutos após a saída da placenta, ou tanto no parto normal quanto na cesariana, ela pode colocar o DIU. Se ela não colocou no pós-parto imediato, ali até 10 minutos, ela vai poder colocar DIU a qualquer momento depois de passados os 40 dias da dieta. Não é? E ela não pode usar, durante a amamentação, o anticoncepcional oral combinado, né? esse do posto, que é a levonorgestrel com a estradiol, que é o ciclo 21, ela não pode usar. E ela também não pode usar o injetável mensal. Tá? Bom, olha, dá uma olhadinha nessa estatística aqui que eu acho bem bacana. Se a mulher teve um bebê e ela não amamentou, por algum motivo ela não pôde amamentar, não conseguiu amamentar, ela fez uma mastite já no hospital, ela está sem amamentar. Quando que essa mulher vai ovular? Ela vai ovular entre 45 dias e 94 dias após o bebê nascer, tá? Então, às vezes, ela está com os pontos, ela acabou de tirar os pontos da cesariana, ela está com um bebezinho de 45 dias e ela já está ovulando.
as estatísticas mostram que os casais retornam, a gente orienta que eles não devem ter vida sexual antes dos 42 dias, mas 50% dos casais têm relação sexual antes da dieta, tá? E, para piorar, menos do que 30% das mulheres retornam na consulta de puerpério, aquela consulta dos 40 dias. Então, quando você soma essas coisas, a mulher não amamentou o bebê, não conseguiu aumentar, ela teve vida sexual precoce, às vezes antes dos 42 dias, e ela também não volta nessa consulta dos 40 dias, isso daqui é uma fórmula para engravidar, não é? Por isso que a gente vê bastante no hospital mulheres com bebezinho de 1 ano e tendo o próximo bebê já. Não é? Vocês devem ter na unidade de saúde mulheres com bebê de 7, 8, 9 meses e elas já estão grávidas de novo, não é? Por que elas já estão grávidas de novo? Porque por causa dessas coisas aqui, dessa vida sexual precoce, está ovulando, não retorna para a consulta de puerpério. Então, nós temos que dar atenção para essas pacientes, ir atrás delas, né? Lembra que essa paciente tem um bebezinho pequeno. Por que ela não volta na consulta? Porque ela tem um bebê de 40 dias, 50 dias, ela não consegue voltar, né? Mas ela já transou, ela já está transando. Daí, quando que a gente vai começar método para essa paciente? Com 21 dias após o parto ou após a cesárea. Se ela não estiver amamentando, ela já pode começar a tomar pílula. E já pode começar a fazer injeção mensal. 21 dias, tá? Desde que ela não esteja amamentando. O que ela pode usar de progestagênio? Ela pode usar anticoncepcional com progestagênio, ela pode usar injeção trimestral, ela pode utilizar implante, tá? Então, ela precisa usar método anticoncepcional precocemente. E o DIU também a qualquer momento. Então, a gente precisa pensar nessa paciente, ter foco nela. Tá? Ela está voltando com o bebezinho, com 40 dias, para fazer a consulta do bebê, às vezes. Ela está levando o bebê no pediatra. Pergunta para ela, você está pensando em ter um bebê logo? Em ter um bebê daqui a alguns meses? Ah, não estou nem dando conta desse bebezinho que eu estou no colo. Então, precisa chamar ela, puxar ela para uma sala, fazer uma avaliação, ver o que você vai utilizar de método. Pode utilizar tudo. Mulheres pós-aborto. Tá? Então, a gente tem a estatística é a seguinte, ó. 86% das mulheres ovulam no primeiro mês após aborto. Então, ela acabou de fazer uma curetagem agora no hospital, ela vai para casa. Nesses próximos 30 dias, ela já vai ovular. Tá? E daí? Daí a gente precisa começar método anticoncepcional para ela. Começa quando? Começa hoje. Não é? Aqui no Hospital São José, onde eu trabalho, a gente tem uma preocupação muito grande com essas pacientes. Elas já saem com a orientação do método, elas já saem indicadas para o uso do DIU, elas já saem orientadas para o uso da injeção, já saem orientadas para o uso da pílula, não é? Porque ela não vai esperar ovular para depois começar o método. Vamos esperar você menstruar para começar a usar a pílula. Não pode. Vamos esperar você menstruar para colocar DIU, esperar menstruar para usar a injeção. Ela deve começar a usar a injeção hoje, não é? Bom, uso de métodos anticoncepcionais para pacientes que têm comorbidades. Então, a gente tem uma classificação da Organização Mundial de Saúde que classifica os métodos anticoncepcionais em 1, 2, 3 e 4. Categoria 1 é um método que pode ser usado, as comorbidades, todas as comorbidades, né? Câncer, diabetes, hipertensão, cirrose, HIV, todas as comorbidades. Se ela tem uma comorbidade e ela é categoria 1, significa que esse método pode ser usado para ela sem problemas. Se ela é categoria 2, a gente vai ver, ela também pode usar o método, tá? Geralmente as vantagens do método superam os riscos. A categoria 3, a gente tem que avaliar bem se vai utilizar ou não vai utilizar o método. E a categoria 4 é o método que ela não vai usar sob nenhuma hipótese, né? Como que a gente sabe se a paciente é categoria 1, 2, 3 ou 4 com as suas comorbidades?
a gente vai fazer a verificação através da literatura. Hoje em dia existem esses aplicativos, que são aplicativos grátis, que vocês podem baixar no seu celular e utilizar no dia a dia, né? Tem o iContraception, tem o CDC Contraception e tem o aplicativo do WHO, da Organização Mundial de Saúde. Bate uma fotinho aí do celular e depois baixa, é de graça, né? E você coloca lá na tabelinha para saber se a paciente, da idade que ela está, se ela é fumante, se ela é hipertensa, se ela é diabética, se ela usa medicamento para cirrose, se ela é transplantada, todas as comorbidades são contempladas e você consegue categorizar essas pacientes na classificação 1, 2, 3 e 4 da Organização Mundial de Saúde. Tá? Paciente madura, paciente que está ali próximo da menopausa, já está nos 44, 46, 48 anos. Né? Como que a gente faz? Ela continua usando o método até quando? Em geral, os métodos anticoncepcionais eles podem ser usados seguramente até os 50 anos. Ela pode usar pílula, injeção, DIU, o método que ela está usando, ela vai usar até os 50 anos. Tá? E antes dos 50 anos? Se ela, de repente, ela está usando pílula, ela faz o intervalo da pílula e ela já começa a ter alguns calorões, como que ela pode fazer? O que dá para fazer para saber se ela pode já parar o método, se ela não precisa mais usar o método? Ela vai dosar o FSH, FSH é o hormônio folículo estimulante, ela vai dosar em duas ocasiões diferentes. O FSH só pode ser dosado se a paciente não estiver usando hormônio. Tá? Então, se ela estiver usando a pílula, ela vai dosar no 7º dia do intervalo, né? Um dia antes de voltar ao uso da pílula. Se ela estiver usando a injeção, ela vai ter que parar durante um mês, né? A injeção mensal, e daí ela vai dosar. Daí, obviamente, ela vai ter que usar camisinha nesse período e se cuidar. Se você tiver 2 FSH acima de 30, ela é considerada como uma paciente que não engravida mais, mesmo que ela ainda menstrue. Tá? E daí a gente para o método. Tá? Esses são os critérios de parada. Se tem dúvida, não vai dosar o FSH, não pode dosar por algum motivo, você vai usar o método até os 50 anos. Laqueadura tubária bilateral, eu fiz um X ali, em vermelho, porque a gente tem acho que a maioria de vocês talvez conheça as leis da laqueadura, que é uma lei de 1996, né, que a paciente tinha que ter 25 anos, 2 filhos, tinha que ter a assinatura do parceiro para fazer a laqueadura. Todas essas regras agora vão deixar de existir, porque está para ser sancionado pelo presidente da República uma lei que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e pela Câmara dos... Aqui está o resultado da sua busca. Pela Câmara dos Deputados e pela Câmara dos Senadores lá, já foi aprovado e só falta o presidente sancionar a nova lei da laqueadura, em que a paciente, aqui no Brasil, precisará ter 21 anos, vai ter que ter 60 dias entre a manifestação de vontade e o ato da laqueadura, não precisa mais da autorização do parceiro, graças a Deus, e a laqueadura vai poder ser feita no pós-parto. Tá? A solicitação dessa laqueadura só vai precisar ser solicitada 60 dias antes do parto. Tá? Então, a lei mudou, acho que mudou para melhor. Tá? E vocês precisam ter o conhecimento da lei. Isso daqui não é isso é lei brasileira, direito das pessoas. Tá? Pessoas precisam procurar os seus direitos. Cada município tem que estar atento a se adequar às leis, né? E buscar direitos mesmo. Uma coisa que a gente precisa saber a respeito da laqueadura é que isso precisa ser bastante orientado, porque não é só encaminhar para a laqueadura e fazer a laqueadura. Né? Algo que precisa ser bastante comentado é a taxa de arrependimento. Né? Mulheres que fazem laqueadura antes dos 30 anos, 20% se arrependerão nos anos que virão. E mulheres com mais do que 30 anos, 6% irão se arrepender. Então, isso precisa ser comentado, precisa ser colocado, porque depois que fez, não tem mais como chorar, não tem mais como voltar atrás. Se ela for rica, ela pode fazer uma fertilização
mas uma fertilização custa caro demais, a maioria não vai ter acesso a isso. Então, esse é um conhecimento importante. Às vezes elas acham que ela vai... É muito comum ela achar que ela faz laqueadura, ela pode reverter quando ela quiser. É um erro de pensamento das mulheres. Esse é um estudo que está citado no Up to Date, tá? Comparação de taxa de falha de laqueadura e DIU. A taxa de falha de laqueadura e DIU, ela é idêntica, tá? Isso está escrito em tudo que é lugar, está escrito em todos os manuais, protocolos, temos em taxa de falha muito semelhante, só tem uma diferença. A laqueadura, ela não tem volta, e o DIU, se ela se arrepender, é só tirar, tá bom? Então, dá às vezes a sensação que a taxa de falha do DIU é maior, não é? Porque você já deve ter visto paciente que usa DIU engravidar, não é? E por que a taxa de falha da pílula é muito maior do que a taxa de falha do DIU? A taxa de falha da injeção é muito maior do que a taxa de falha do DIU, mas o DIU dá tanta repercussão. Porque quando a paciente engravida com o DIU, dá Ibope, né? Daí todo mundo fica sabendo, dá um auê na unidade, a paciente vem reclamar que ela está com DIU e está grávida, mas a taxa de falha do DIU, ela está entre os 4 métodos anticoncepcionais mais eficazes que nós temos. E tem aí na unidade, é só fazer capacitação para inserção na população. Bom, a gente precisa acolher essas pacientes, né? Penso bastante nas adolescentes, né? Nas pós-parto, nas pós-aborto. Precisamos perguntar se ela está pensando em engravidar. Precisamos insistir na pergunta, tá? Daí, junto com ela, a gente faz uma escolha compartilhada do que ela vai querer. Ela volta para ver se o método está dando certo, se não está dando certo, se ela quer trocar. Se ela quer trocar, a gente troca, tenta outro método. Mas a gente tem que tentar fazer de tudo para que ela não caia na estatística comum de 50% de mulheres no mundo com gestações que não estavam planejadas para aquele momento. E focar bastante nos benefícios dos métodos que não são benefícios só de não gestação, mas pele, diminuição de menstruação, diminuição das cólicas, diminuição dos cistos, melhora da endometriose, não é? Melhora cistos ovarianos. Então, a gente precisa valorizar bastante nos benefícios, não é? E é isso. Obrigado, pessoal. Fico aberto para dúvidas. Doutor, já temos algumas dúvidas, eu vou te passando então. Tem uma que é até sobre a primeira parte do conteúdo, mas ela veio um pouquinho depois. Tá. Pré-concepção relacionada à história de doença hipertensiva específica da gravidez, na gestação anterior. A manutenção do antihipertensivo de categoria A e B, mantém? Mantém. Se ela teve uma doença hipertensiva da gestação e ela quer engravidar de novo, ela vai ter um risco um pouquinho maior de novamente ter a doença hipertensiva, né? Mas aí ela já vai ser uma mulher mais atenta, quem já sabe dessa informação ela já vai estar medindo a pressão semanalmente, ela já vai fazer um controle melhor, né? E o que a gente tem que fazer, se ela é hipertensa, é focar nas 3 drogas seguras, né? Se ela já é hipertensa crônica, ela vai ter que estar tomando os medicamentos que a gente já citou lá, que é metildopa, o amlodipino e a nifedipina. Não sei se respondi. Acredito que sim. Se alguém não entendeu, fala aí que a gente já ajusta a pergunta. Mais uma. Se a paciente faz uso de um determinado método e deseja trocar, de que maneira eu faço essa transição? Preciso esperar algum período? Por exemplo, no caso da pílula para injetável, injetável para pílula, ou ainda um injetável trimestral passar para injetável mensal. Tá. Então, a troca de método, ela é bem fácil de fazer, bem segura, não é? Se ela está tomando pílula. E ela está tomando pílula. E no 8º dia, ela iria ter que tomar pílula de novo. Mas ela quer voltar a tomar, ela quer trocar para injetável. Nesse dia que ela voltar a tomar pílula, ela aplica o injetável. E já naquele mês ela já vai estar protegida, não é?
A troca entre injetáveis é mais fácil ainda. Chegou o dia de tomar injeção trimestral, ela quer tomar injeção mensal, ela só começa a tomar injeção mensal, não precisa usar nem preservativo nessa troca, tá? Uma troca que eu acho bem importante é a troca de DIU. Ela quer tirar o DIU para começar a utilizar um outro método. Então, é muito prudente. Ela está usando o DIU e ela quer tomar pílula. Você dá a pílula e não tira o DIU. Você dá a pílula para ela, ela começa a tomar a pílula e vem tirar o DIU depois, não é? Então, você espera essa pílula começar a fazer efeito. Quantos dias uma pílula precisa para fazer efeito anticoncepcional? Ela precisa de, no mínimo, 7 dias. A partir do 7º dia da pílula, ela já está protegida. Então, você dá a pílula, ela começa a tomar a pílula e depois do 7º dia ela vem tirar. Ela quer tomar injeção e está usando o DIU. Ela começa a aplicar a injeção e depois que ela aplicou a injeção, não é? Ela já aplicou a segunda injeção, por exemplo, ela volta para tirar. Não faz assim. Ela vem, você tira o DIU e dá a pílula para ela. Ou pior, ela tira o DIU, você fala assim, quando você menstruar, você começa a tomar. Não, você dá a pílula, ela começa a tomar a pílula e depois ela vem tirar o DIU. Uso de progesterona no pós-parto imediato atrapalha a amamentação? A progesterona ela não atrapalha a amamentação, ela não diminui a quantidade de leite, ela não atrapalha a amamentação em nada, tá? Então, a progesterona, a gente tem o acetato de medroxiprogesterona, que é o trimestral, injeção trimestral, e a gente tem na unidade de saúde a noretisterona. A noretisterona, essa que a gente chama de mini pílula, ela não é um bom método quando a paciente não está amamentando. Então, ela só serve para a paciente na amamentação. Infelizmente, a gente não tem o desogestrel. A única coisa que faltaria no SUS é o desogestrel, que é um progestágeno que pode ser usado tanto na amamentação quanto fora da amamentação. Mas todos os progestágenos são seguros na amamentação, pode ser usado, não diminui o leite e são extremamente seguros. Perfeito. Quando coletar o FSH na mulher que não utiliza método anticoncepcional? Na mulher que não utiliza método anticoncepcional, a gente sempre coleta o FSH com ela menstruada, no 1º, 2º ou 3º dia, tá? Então, se ela está menstruando todo mês, ela tem 48 anos, você quer dosar o FSH, você dosa durante a menstruação. Então, você dosa no 1º, 2º ou 3º dia da menstruação. Esse é um FSH melhor, tá? Por quanto tempo é indicado usar o método contraceptivo antes de considerar uma adaptação e trocado? Em geral, 90 dias. Se for pílula, a gente considera 3 cartelas. Se for DIU, a gente espera, pede para ela aguardar 90 dias. Às vezes a paciente coloca um DIU e ela começa a ter cólica do DIU, ela tem uma cólica, uns escapes. A gente já faz um remédio para cólica, faz um cetoprofeno, uma nimesulida, orienta que é comum ela ter cólica no começo, e em geral, se ela conseguir esperar 90 dias, esse é o tempo ideal, tá? Perfeito. Sobre os implantes, né, no caso, acho que Implanon, acho que você poderia falar um pouco. Tem alguns municípios que fornecem o Implanon pelo SUS para pacientes de risco. Aqui no caso, né, São José dos Pinhais e Curitiba são hoje os únicos municípios que já estão, pelo menos no meu conhecimento até o momento, fornecendo, realizando inserção de Implanon, principalmente para mulheres ou usuários de substância, ou pacientes que acompanham pelo CAPES, entre outras situações. Mas se você puder falar um pouquinho do Implanon, doutor. Tá. Ó, o Implanon, ele é um método anticoncepcional que tem a menor taxa de falha do mundo, tá? Então, o Implanon, ele tem uma taxa, ele falha menos do que vasectomia, menos que laqueadura, menos do que qualquer tipo de DIU, menos que Mirena. Ele tem a menor taxa de falha do mundo. Então, eu nunca vi uma paciente engravidar usando Implanon. O Implanon ele é um método de progestágeno puro, então ele não aumenta o risco de trombose. O Implanon pode ser usado durante a amamentação, tá?
ele precisa de uma capacitação para fazer a inserção e a capacitação para fazer a retirada. Ele tem o tamanho de um palito de fósforo, tá? Ele é um palito de fósforo daqueles grandes, ele é molinho, ele é inserido no braço da paciente, entre o bíceps e o tríceps do braço, e que a paciente não usa. Então, se ela é destra, a gente usa na esquerda, no braço esquerdo, se ela é canhoteira, a gente usa no braço direito. Ele é um método que ele custa caro, né? Um implante aí, se você for comprar na farmácia, ele custa ao redor de 700, 800 reais. Os municípios, alguns estados brasileiros têm destinado verbas para a compra do Implanon e a inserção em pacientes que são consideradas pacientes vulneráveis, que nós chamamos de população de risco. Aqui no município de São José dos Pinhais, a prefeitura comprou um lote de Implanons. Esses Implanons estão sendo colocados em pacientes vivendo em situação de risco, moradoras de rua que desejam usar o método, moradoras de rua, pacientes HIV positivo, tá? Pacientes considerados pacientes vulneráveis. Não é? Essa população de risco e pacientes vulneráveis, moradoras de rua, querendo utilizar o método é inserido, a gente faz um teste de gravidez, não está grávida, já faz a inserção do método. Tá? Recentemente eu fui para São Paulo, no Congresso Paulista, faz uns 20 dias, eu fui no Congresso Paulista de Ginecologia e Obstetrícia, e lá foi mostrado um dado de que a Prefeitura de São Paulo colocou 12 mil Implanons em pacientes moradoras de rua de São Paulo. A hora que eu vi essa estatística, eu fiquei assim maravilhado, porque pensa que são 12 mil mulheres que estavam em situação de risco, usuárias de drogas, moradoras de rua, em que foi colocado o Implanon. São 12 mil gestações a menos a cada ano. Então, o impacto social disso numa prefeitura, num estado, é absurdo, não é? Se a sua prefeitura ainda não faz isso, vai atrás. De repente, você destina uma verba, existe dinheiro reservado para isso. São José dos Pinhais foi atrás, oferece para a população, a gente coloca toda semana. A gente capacitou o Vinícius, que é o médico de família, que trabalha aqui na prefeitura, a gente fez uma capacitação de médicos de unidades básicas de saúde, a gente capacitou médicos de família, né? Os nossos residentes aqui da ginecologia obstetrícia do Hospital São José, toda semana tem 1, 2 pacientes que vêm colocar, não é? E a gente fica muito feliz de o método ter o alcance, né? Perfeito. Próxima. Sobre o método injetável. Tem mulheres que vêm na unidade básica para adiantar a administração do contraceptivo, porque vão viajar ou não vão poder ir na unidade de saúde no dia fixo ou até 3 dias após. Até quantos dias anteriores ao dia fixo pode ser administrado o método injetável? Tá. O injetável mensal, até 3 dias antes. O injetável mensal, até 3 dias antes. O injetável trimestral, ele não tem uma regra muito clara, sim, mas você pode administrar 7, 10, 15 dias antes, não tem problema nenhum, tá bom? O injetável trimestral no Brasil, ele só existe o injetável trimestral 150, tá? Existem países que têm injetável trimestral com 300, 400 de acetato de medroxiprogesterona. Vou dar um exemplo. Na Índia, existe acetato de medroxiprogesterona, eu não me lembro agora certinho se é 400, 350, 400, em que o injetável ele é semestral. Então, eles vão em populações pobres, de barco, não é? E eles fazem injeção, eles vão a cada 6 meses fazer o injetável, que é o mesmo acetato de medroxiprogesterona que nós temos aqui, só que ao invés de 650, ele tem uma dose muito mais alta. Então, o injetável trimestral, você pode injetar 1 semana, 10 dias antes, não tem problema, não é? E o mensal, você pode injetar até 3 dias antes, sem problema nenhum. Perfeito. Temos mais uma aqui.
Você poderia falar para nós um pouco sobre a laqueadura no momento do parto, no caso das pacientes consideradas hiperativas? Então, né, na iterativa, ela tem que ser... aqui nós temos uma lei atual, né? A lei ainda não foi sancionada, mas já está para ser sancionada, acho que nas próximas semanas aí, né? A lei diz assim, que entre o momento do desejo manifesto da paciente para fazer a laqueadura até o momento do parto, tem que ter pelo menos 60 dias, tá? A lei antiga também dizia isso, né? Tem que ter 60 dias entre a manifestação de vontade e o ato da cirurgia. Esses 60 dias, eles existem na lei para que a pessoa pense bem, né? Eu acho positivo isso, eu acho bacana ter 60 dias, porque às vezes no calor do momento, ela fala, não, eu quero, depois ela vai para casa, pensa bem, você conversa sobre o método, fala que não tem como voltar atrás, né? Fala de que não tem, de que dá até uma chance de se arrepender, e ela tem 60 dias para pensar, tá? Mas tem que ter 60 dias entre ela manifestar a vontade e o ato da laqueadura. Eu acho assim, todas as vezes que a paciente refere para você que ela tem desejo de fazer laqueadura, uma coisa que ajuda demais o profissional que vai fazer a laqueadura no hospital é ter escrito pela enfermeira, pelo médico, escrito assim, paciente deseja fazer, manifestou o desejo de fazer laqueadura. Se você escrever isso várias vezes no prontuário, isso ajuda muito, né? Lá no 4º mês de gravidez, eu gostaria muito de fazer laqueadura. Escreve no prontuário, paciente manifestou o desejo, né? Daí ela já pode assinar o termo, é o mínimo 60 dias, né? Mas pode ser 90, 100 dias, né? Perfeito. A outra pergunta é o seguinte, essa por enquanto é a nossa última. Medroxiprogesterona, apliquei hoje. Pensando em 90 dias, a próxima aplicação daria no dia 30 de novembro. Tá. O fabricante indica 12 semanas. Se eu contar as 12 semanas direitinho, daria 22 de novembro, uma semana antes. Tá. Essa uma semana de diferença não vai dar problema, já que a pessoa ainda pode atrasar ou adiantar 14 dias, porque a bula não dá a possibilidade de adiantar ou atrasar. Tá. Olha, não tem problema nenhum esses adiantamentos, atrasamentos, porque assim, qual que é o esquecimento que ela pode ter em relação ao dia fixo que ela tomava? O esquecimento pode ser até de 14 dias. O acetato de medroxiprogesterona, a paciente aplicou hoje, em 48 horas ela já está protegida, tá? Isso está escrito no livro texto da Organização Mundial de Saúde, tá? A Organização Mundial de Saúde está muito preocupada com a anticoncepção de África, Ásia, Índia, China, né? Países muito mais pobres do que nós. Aplicou acetato de medroxiprogesterona, em 48 horas ela já está protegida contra a gravidez. Então ela tem um início de ação muito mais rápido que a pílula e muito mais rápido do que o injetável mensal. E ela tem uma taxa de erro, uma possibilidade de erro de tomada de até 14 dias. Não é? Então, você adiantar uma semana, atrasar uma semana, não precisa ficar se preocupando muito com essa uma semana a mais, uma semana a menos. Isso não vai fazer diferença, sabe? Pessoal, mais alguma dúvida para a gente aproveitar aqui? Só vou aproveitar e reforçar, gente, eu estou colocando no chat um link para a gente avaliar essa capacitação de hoje. É super rápido de responder, só marcar X em 2 perguntinhas. Não deixem de clicar. E se vocês estão em mais pessoas numa mesma sala, compartilhe esse link umas com as outras, por favor. Mas, beleza? Mais alguma pergunta, gente? Vai ficar gravado, vocês vão receber o link da gravação, os slides também, e o certificado, tudo no e-mail que vocês usaram lá na lista de presença. Esse link que eu acabei de passar é outra lista, a lista de avaliação dessa capacitação. Eu acho que não temos mais nenhuma pergunta. É isso, pessoal, podemos fechar esse momento?
como podemos acessar a aula? Andréia, então, no e-mail que você cadastrou na lista de presença, você vai estar recebendo depois o link. E, na verdade, essa capacitação a gente vai postar no canal do YouTube da Escola de Saúde Pública de São José dos Pinhais. A gente vai compartilhar esse link. Então, é dessa forma que vocês vão ter o acesso. Mais uma pergunta. Paciente com trombocitemia essencial. Qual o melhor método contraceptivo? Trombocitopenia Isso. essencial. Tá. Bom, se ela não tem, se ela é uma paciente, daí depende, né? Depende da gravidade dessa trombocitopenia, né? Se ela é muito severa, daí a gente tem que pensar, poxa vida, né? Que pergunta difícil. A gente daí, sabe como é que a gente faz quando a gente tem dúvida assim? A gente vai lá no método anticoncepcionais eu faço colinha todo dia, trabalho só com isso, todo dia, e eu tenho que fazer colinha. A gente vai lá no aplicativo da Organização Mundial de Saúde e clica, né, nas comorbidades e acaba descobrindo o método lá na hora. Se a trombocitopenia for grave, com sangramento, com hematomas e tal, ela pode usar, o que eu vou responder para você? Ela pode usar progestágeno oral, tá? Porque, pensa bem, ela não vai poder usar injetável. Injetável faz sangramento, né? Injetável, ela vai fazer hematoma. Se essa trombocitopenia for grave, ela tem risco de hematoma no local da injeção. Se ela tem uma trombocitopenia grave, ela tem um risco maior de sangramento. Então, se você colocar um DIU nela, ela vai sangrar muito, não é? Se ela já tem prole definida, prole constituída, ela é uma ótima paciente para fazer laqueadura. Uma laqueadura programada, né? Acho que é isso. Temos mais uma aqui. Então, não precisamos concluir o lóquio para iniciar o anticoncepcional? O de progestágeno, ela pode usar sempre, ela pode usar em qualquer momento. Não precisa terminar o lóquio, não, tá? Lembra assim, que se ela não estiver amamentando, tá? Ela pode usar o comprimido, a pílula combinada, a partir de 21 dias. Não precisa terminar lóquios de jeito nenhum, tá bom? Mais um. Norestesterona 0,35 miligramas, só quando estiver em AMI, tratamento materno exclusivo, se inserir AMP ou introdução alimentar, precisa trocar o método. Mito ou verdade? A norestesterona, isso é a única coisa que falta no SUS de método anticoncepcional, daí ficaria perfeito, se nós tivéssemos um progestágeno de alta eficácia, tipo o desogestrel, tá? O desogestrel, nas unidades de saúde, que infelizmente nós não temos. A norestesterona 35, que é o Norestim, que tem nas unidades de saúde, ele é um método complementar da amamentação. A paciente amamentando muito ou pouco, e utilizando a norestesterona contínua, sem nenhum intervalo, e tomando em horário bem certinho, ela serve como método complementar. Tá? Serve sim como complementação de método da amamentação. Mesmo que ela amamente 3 ou 4 vezes ao dia, amamente pouco, a norestesterona entra como método complementar bom de uso contínuo com horário regular. Fora disso, se a paciente já está parando de amamentar ou parou de amamentar, a norestesterona é um péssimo método anticoncepcional, porque ela tem um erro de tomada de 4 horas. Um erro de tomada de 4 horas é impossível. Uma mulher aí, se ela tomava todo dia ao meio-dia, se ela tomar às 8 da noite, já é um método que vai falhar, não dá certo, não é? Então, ela só serve para esse momento de amamentação, né, que não é mais o LAN, como complemento. E, na dúvida, faz uma injeção trimestral para ela, que é melhor. Perfeito. Pessoal, mais alguma dúvida? Não esqueçam o formulário de avaliação, por favor, postei novamente.
Acredito que seja isso, doutora. Nossa, agradeço muito, acho que foi excelente. Aqui os comentários, excelente capacitação, muito boa, muito obrigada, foi excelente, excelente de novo. Muito obrigada, muito bom. Então, várias pessoas elogiando. E acho que foi incrível. Como no primeiro momento, essa também foi. Obrigado. Pessoal, eu espero ter sido útil. Se tivesse que guardar uma coisa só de tudo isso, lembra de perguntar. Você está querendo engravidar? Está planejando engravidar? Eu acho que a coisa mais importante, tá? Fico à disposição aí, de repente, para dúvidas futuras também, se quiserem me chamar e tal, eu fico à disposição, tá? Obrigado por tudo. Obrigada, doutora. Então, vou encerrar. O pessoal continua te elogiando muito, tá? E vocês receberão, então, o link com a gravação.